Imagina que você e outros 4 amigos na infância estão brincando próximo a um hospital, 10 horas da manhã. Isso há 53 anos, era 14 de janeiro. E você ouve uma forte explosão. A sua iniciativa primeira é correr. Foi isso que o senhor fez, então, seu Humberto Ruiz Breval, hoje com 66 anos, mas o senhor tinha 13 anos nessa época. Foi o que aconteceu? Na realidade, assim, nós estávamos embaixo onde ficava a caldeira, entendeu? Os 5 brincando. Era eu, Mário Garcia, Camilo Gil Cabral, o Fausto Bivacqua e o Luiz Inácio, o Lulinha. E nós estávamos brincando, rapaz. A gente pegava o clips, quebrava no meio e pegava a liga de dinheiro e ficava balando as pessoas, entendeu? E, pô, as pessoas nunca sabiam o que era aquilo, porque na realidade... Hein? Coisa de menino. Perfeito. E aí... Vamos só situar, a gente está falando da esquina da Lobo da Almada com a José Clemente. Positivo. A gente está falando da Santa Casa de Misericórdia, que teve a caldeira que explodiu numa manhã do dia 14 de janeiro de 1970. Exatamente. Só que na oportunidade, nós estávamos em 5, mas dos quais eu e o Lulinha era que estávamos em pé. Eu estava em pé na direção do hoje Caldeira, né? E o Lulinha estava em pé na direção da Zé Clemente para Eduardo Ribeiro, entendeu? E foi quando a gente escutou uma chiadeira maior do mundo. Foi um negócio assim, assustador. Panela de pressão. 10 vezes mais do que uma panela de pressão, ou eu diria até 100 vezes mais, entendeu? Foi um barulho ensurdecedor e fagulha preta, entendeu? E em seguida houve a explosão. Quando houve a explosão, meu amigo, não é o susto, é o medo. Eu corri no sentido da Zé Clemente para o Colégio Militar. E a primeira casa que eu encontrei aberta foi exatamente a 4ª casa, entendeu? Eu entrei e já fui correndo para ver onde eu ia me alojar, para exatamente... Pelo barulho, deu uma sensação assim que o mundo estava se acabando. E quando eu cheguei lá, antigamente nas casas a gente guardava água, porque não existia um abastecimento, vamos dizer assim... Regular. Então, nesse momento, o que aconteceu? Eu corri, tinha um camburão, até a irmã do Lauro estava tomando banho, botou a toalha, saiu de perto, eu fui para dentro do camburão, desesperado de medo, entendeu? Aí, a partir daí, foi que eu fui tomar conhecimento do que havia acontecido, entendeu? E a região ali, cara, ficou, vamos dizer assim, devastada, porque era pedra, era blocos imensos de tipo... Porque antigamente a gente não usava muito concreto, né? Antigamente, principalmente essas estruturas de mais imóvel mais antigo, eles eram tipo montagem de blocos, né? Então era espalhado pelo chão. Aí eu comecei a ouvir e saber do que tinha acontecido, que foi a explosão da caldeira, que aí teve 3 colegas nossos que ficaram bastante machucados. O Camilo, que ele teve que tirar o baço. O Mário Garcia, que acabou perdendo um rim. E o Fausto, que ele ficou com uma diferença de quase 12 centímetros de uma perna para outra. E isso aí trouxe, assim, vamos dizer assim, para alguns, o Camilo nem tanto, porque você tirar um baço, continua a vida normal. Mas, por exemplo, Mário Garcia, aí em seguida ele viajou para a França, então a gente não tem muita notícia, entendeu? E o Fausto foi o que mais teve prejuízo, né, cara? O cara fez mais de 12 cirurgias, ficou 12 centímetros de uma perna para outra, entendeu? A gente tinha Eu conheci o seu Fausto. Sim. Quando a Fametro comprou a Santa Casa de Misericórdia e pagou,
ele foi a primeira pessoa a ser indenizada. Eu estou falando de 50 anos após o fato. Isso. Seu Faustino foi indenizado. E eu entrevistei, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Ele chorava muito. Sim. Era uma sensação assim, quem é repórter, você tem que garantir ali uma sonora, você tem que conseguir dar uma outra visão para o material, para sua reportagem, mas foi muito difícil você ouvir o depoimento dele. Como pessoa, aquilo ali foi muito difícil, porque você viu que foi uma criança que teve ali, logo na mais tenra idade ali, E o Fausto, eu achava que era o menor, era o que tinha menos idade de todo, era o mais novo. Ele simplesmente, assim, você viu que aquilo dali o traumatizou pro resto da vida de uma maneira tão significativa que ele não conseguia falar quando ele recebeu a indenização. Para te ter uma ideia, Cássio, é o seguinte, o Carbajal, que a partir da explosão da caldeira da Santa Casa, o bar, que era Nossa Senhora das... Na verdade era mercearia. Nossa Senhora dos Milagres. Isso. Logo em seguida, eles mudaram o nome para Caldeira. Bar Caldeira, entendeu? Então, o Carbajal, quando ele arrendou e passou a ser o proprietário do bar, ele, há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, acho que foi 3, porque foi antes da pandemia, ele fez eu não diria nenhuma comemoração, porque aí, um encontro, um encontro em homenagem. Ele fez um encontro. Nesse encontro, nós fomos todos para lá. Porque como ficava ali na rua, na Zé Clemente, que é Zé Clemente, Lobo da Almada, a gente estava, por exemplo, todo o tempo junto ali, e ele nos levou para esse evento, e foi o primeiro evento que o Fausto participou com a gente. Mas que em todo momento, eu acho que da lembrança dele, pela localização e pelos pontos onde nós ficávamos lá, ele ficava todo tempo chorando, cara, entendeu? Houve assim, eu vou te dizer sem medo de errar, psicologicamente, arrasou a vida do Fausto, entendeu? Porque foi um negócio traumático demais, cara, entendeu? Então, para os outros nem tanto. Eu não sei, o Mário Garcia, que a gente não tem muito contato com ele, ou não teve, eu não tive mais contato depois do acidente, mas, por exemplo, Camilo, que a gente sempre se reunia, quer dizer, de mês em mês, ou de 2 em 2 meses, entendeu? A gente estava sempre ali junto, né? O Lulinha também, entendeu? Agora, o Fausto não, a gente não, para se reunir, nós conseguimos uma única vez, nos reunir com ele, entendeu? Então, e o seu Fausto, para deixar claro para o nosso internauta, infelizmente faleceu, né? Sim, Fausto faleceu, dos 5, acho que o único que faleceu, e sofreu muito, cara, entendeu? Tu imagina a pessoa fazer mais de 10 cirurgias, entendeu? Para tentar reparar, né? Para tentar reparar é muito complicado, entendeu? É muito difícil. É uma coisa assim que a vida às vezes não consegue explicar, entendeu? Mas E para o senhor, como é que foi para o senhor O senhor levou isso na condição de menino? Passou ou o senhor... Sim. Ou sim. O senhor também teve um trauma com isso? Não, olha só, você passa durante algum tempo, entendeu? Qualquer barulho maior você se assusta, você fica atento, em atenção, entendeu? Mas de forma nenhuma mexeu muito com o meu psíquico, entendeu? Meu psicológico, lógico, nos primeiros meses, sempre você fica com aquele problema, né, mental, preocupação, um barulho a mais, você fica atordoado, entendeu? Mas graças a Deus não tivemos tanto problema não. Agora, seu Humberto, quando o senhor lembra desse fato todo, imagino que Manaus 1970, população minúscula, era um bairro Manaus ainda, era muito pequeno, embora já estivesse expandindo. Mas como é que foi a repercussão naquele momento ali? Olha, foi uma repercussão monstruosa, entendeu? Por quê? Porque foi um acidente que
vamos dizer assim, ele fica marcado para o resto da cidade, né? E principalmente vira um fato histórico, porque, né? e principalmente porque houve mortes, né? Tiveram trabalhadores da Santa Casa que morreram, os operadores da caldeira, teve uma senhora da lavanderia que ela estava no banheiro na hora da explosão, e era aqueles banheiros tipo feito de casinha, né? Então foi levado. Então houve, quando existe uma catástrofe dessa em que envolve morte, claro, lógico e evidente que dá uma repercussão monstruosa, né? E existe aquele momento também daquele momento político, né? De governador, prefeito, as autoridades, entendeu? Como é que foi esse burburinho nesse momento? Você sabe que todo mundo tem que estar em evidência para exatamente a continuidade política, né? E o senhor lembra quem era o governador da época? Era o governador João Walter de Andrade e o prefeito era o Paulo Pinto Neri. E aí existe toda aquela visitação, entendeu? A parte política da coisa, né? Entendeu? Houve investigação naquele momento? Houve, sim. Inclusive o seguinte, foi colocado que na realidade a questão foi operacional, entendeu? Não houve falha humana, porque os equipamentos eles tinham sido revisados e certificados 2 anos antes, em 1968, entendeu? Que era uma empresa de Manaus que fazia essa revisão nas caldeiras. E 2 anos antes, quer dizer, e aí foi provado que realmente foi uma questão operacional. Foi uma falha humana, entendeu? E naquele momento ali a comunidade ao redor ali da caldeira, como é que se comportou? Porque vidros de casas foram quebrados, houve estrutura prejudicada. Exatamente. Na realidade tiveram várias residências com vidros quebrados, entendeu? Para você ter uma ideia que a explosão foi uma coisa tão assim potente, foi encontrado peças, entendeu, da estrutura do prédio e da caldeira no próprio 27BC, que antigamente onde é hoje o Colégio Militar era o 27BC e o campo era aberto. Foi encontrado peças exatamente caídas lá no campo de futebol. Está quase 300 metros aí. Exatamente, é uma coisa de louco. É assim, fantástico isso. E aquela história, para te ver como uma coisa foi uma falha humana, porque, por exemplo, nós, naquela redondeza ali, nós tínhamos outras caldeiras, como exemplo, antes, em 1970, a fábrica Baré funcionava exatamente entre a Joaquim Sarmento e a Eduardo Ribeiro. E existia caldeira lá, entendeu? E era do mesmo sistema, ou seja, a lenha era... Agora, só que assim, a questão operacional é que houve a falha e realmente levou a essa catástrofe, né? Claro. Seu Humberto, eu quero lhe agradecer pelo seu depoimento aqui conosco nessa série Manaus em 354 anos. A gente ouviu hoje quem esteve, infelizmente, num fato difícil que Manaus enfrentou, fato histórico, que foi a explosão da caldeira da Santa Casa de Misericórdia, hospital que fica na 10 de julho, mas fazia fundo ali para José Clemente, onde ele estava como menino balando as pessoas que passavam por lá, ele com os seus amigos, mas outros 4. E, seu Humberto, eu acredito que isso, embora tenha sido um fato triste, deixa uma mensagem para a vida, né? De certeza. Eu acho que todos nós temos passagem nesse mundo, né? Que muitas vezes o Papai do Céu dá uma nova oportunidade para a gente. E eu diria que essa foi uma das primeiras oportunidades, entendeu? De sequência na vida e que, infelizmente, deixou muitas sequelas para alguns colegas, né? Mas eu acredito que serve de exemplo e até de uma forma da gente ter um maior cuidado com a vida. Teve uma frase, quando eu falei ao telefone com o senhor para convidá-lo para vir aqui, o senhor usou e eu achei engraçado, que foi o fato de que aquilo foi um castigo de Deus porque a gente estava balando. Sim,
dessa forma assim, né? Se a gente for verificar o que nós estávamos fazendo de errado, de repente o Papai do Céu falou, ei, isso é para vocês aprenderem a não fazer isso, entendeu? Bom, seu Humberto, obrigado mesmo. Nada. Obrigado por dispor do seu tempo aqui conosco no Real Time 1. A você, internauta, meu muito obrigado. Tem muito conteúdo sobre Manaus em 354 anos. São detalhes da história que, ao longo desse tempo, se acumulam por Manaus. Muito obrigado mesmo. Curta, comente sobre essa entrevista. Deixe sua opinião, o que você achou aí e compartilhe à vontade. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.